nosso horário de ciências. Eu confesso que eu não me recordo se eu corrigi a página 51 e 52, mas por via de dúvida vamos corrigir agora. Então vamos lá, peguem aí seus livros na página 51 de ciências. O solo da fotografia é pouco permeável. Depois de uma chuva forte, como você acha que ficaria o solo desse lugar? Então, provavelmente o solo ficaria em quê? Encharcado, extremamente encharcado. Pois a água, nesse tipo de solo aqui, dessa rodovia transamazônica na região de Miritituba, no Pará, ele tem dificuldade para penetrar. Então, o que aconteceria? O solo seria o quê? Ficaria provavelmente encharcado. Qual das figuras mostra um solo mais bem preparado para a plantação? Então, com certeza é o da primeira imagem, tá? Ele é muito melhor preparado para a plantação. 52. É 52 e 53, né? Coloquei só 52. Observe a imagem acima e escreva uma frase relacionando ao que você aprendeu na atividade. Então, é uma pergunta pessoal. Se possível, utilize conhecimentos vistos também nas unidades 1 e 2. Então, respondam aí. Terceiro, em geral, não vemos poças de água na areia. Por que isso acontece? Porque a areia ela é o quê? Muito permeável. Então, a água no solo arenoso, ele passa com muita facilidade devido a ser um chão, um solo, falando chão, um solo cheio de grãos. Então, a água passa com maior facilidade. Na quarta, ele pede para... São duas histórias que ele fala, né? E aí você tem que escolher uma delas e dar continuidade. Isso lá no seu caderninho. Então, eu espero que vocês já tenham feito isso. Hoje nós não iremos dar uma nova aula. Tia, por quê? Aqui é o mesmo caso de produção textual, tá bom? Vocês lembram que lá em produção textual eu disse que não faria não daria uma aula nova devido a algo que eu não posso falar agora. Mas hoje à tarde vossas mães saberão o porquê, tá bom? Então, hoje eu não irei dar uma aula nova por esse motivo. Mas o que nós faremos aqui? Nós iremos relembrar o que nós estudamos, tá bom? Então, vamos lá. Peguem os seus livros lá na página 33. Abram aí, peguem os seus livros de ciências e abram na 33. Vamos lá, abram aí. Vocês lembram que quando eu iniciei com vocês, nós iniciamos lá na página 33 e nós tratamos sobre seres vivos do dia e da noite. Vocês lembram? Nós tivemos nossa primeira aula, foi sobre esse tema, seres vivos do dia e da noite. E aí nós estudamos sobre os animais de hábitos diurnos e sobre os animais de hábitos noturnos e também as plantas e os seus períodos. Em animais de hábitos noturnos, nós conhecemos alguns animais, como os macacos pregos, os camaleões e as borboletas, que são animais de hábitos diurnos. Como é que funciona isso, tia? Eles realizam suas atividades durante o dia. Então, durante o dia é o horário em que eles são mais ativos, né? Eles trabalham mais, eles se deslocam mais, então é durante o dia que eles geralmente realizam suas atividades, né? Se alimentam, se locomovem, enquanto há luz no ambiente. Já os animais de hábitos noturnos é o inverso, né? Nós sabemos que os noturnos eles são mais ativos durante a noite. Então é durante a noite que começam suas atividades, que eles começam a se locomover, aí a procura de seus alimentos e tudo mais. E outra característica desses animais noturnos é que eles possuem uma ótima visão, como nós aprendemos, não foi? Eles possuem uma visão bem mais adequada, né? Eles enxergam ambientes bem escuros e a longa distância. E muitos deles também possuem um olfato e a audição também bastante desenvolvidos. Então, não só a visão, como o olfato e a audição deles também são bastante desenvolvidas. E outra informação que ele nos dá, nem todos os animais de hábitos noturnos, eles dormem durante o dia. Ó, tem deles que isso não acontece.
Então, nós temos os exemplos de animais de hábitos noturnos. Nós temos as corujas, que são muito famosas, não é isso? Mas nós também temos os juparás e também os morcegos, que são mais ativos durante a noite. E também nós falamos sobre as plantas, né, e os seus períodos. E as plantas são seres vivos que necessitam da luz solar para poder se alimentar e também viver. Algumas precisam ficar diretamente expostas ao sol e outras não, outras precisam mais de sombra. Algumas plantas abrem suas flores só durante o dia, outras somente à noite. As plantas que abrem as flores à noite, elas possuem suas flores, geralmente elas possuem flores brancas e exalam um perfume, né, intenso. Então, os animais noturnos e as plantas, aliás, os animais diurnos e as plantas, eles necessitam de sol, de luz solar, e assim que realizam suas atividades. Já os animais de hábitos noturnos, eles são mais ativos durante a noite e assim se locomovem, têm ótima visão, bom olfato e também boa audição. Depois nós vamos lá para a unidade 3, sobre as características do solo. E aí nós tratamos sobre o que é o solo, sobre a formação do solo, sobre a classificação dos solos e também sobre a permeabilidade dos solos, não é isso? Então vamos recordar um pouquinho aqui esse conteúdo. Então vamos lá, o que é o solo? Então o solo é muito chamado e muito conhecido também como chão. Muitas pessoas o chamam de chão, de terra e tudo mais. E ele tem grande importância para nós seres vivos, né? Porque através dele que nós comemos, vestimos, né? Tudo isso depende do solo. Os solos, eles podem variar suas características. Eles podem ter uma aparência, cada um possui uma aparência e até mesmo o cheiro pode ser diferente. É isso, como nós aprendemos sobre o que é o solo. Depois nós fomos lá para a formação do solo, onde nós descobrimos que o solo ele é formado a princípio por uma rocha, não é isso? E aí nós descobrimos as etapas de formação do solo, que no primeiro momento nós temos a rocha e aí ela vai sofrendo algumas alterações pela ação de água, de chuva, de vento, de temperatura e os próprios seres vivos, e eles vão modificando aquela rocha. Depois, no segundo passo, elas vão, como eu disse, soltando, como foi que eu disse, meu Deus, nem lembro mais, partículas, né, que são os pozinhos, digamos assim, os fragmentozinhos, eles vão se soltando da rocha e vão acumulando. Então, daí temos o início da formação do solo. No terceiro passo, o que acontece? Os seres vivos, eles se desenvolvem nesse solo recém-formado. Então, eles vão modificando modificando a composição desse solo. E aí, com o tempo, aquela rocha lá, no primeiro passo, que deu início a tudo isso, ela continua a ser desgastada. E aí, tornando-se o que? Mais profundo. E assim nós temos um solo que... Tia, que um solo é formado? Então, nós aprendemos, né? Que o solo é formado pela rocha, aquela rocha que dá origem a ele, e não só pela rocha, mas também por matéria orgânica, pela água e ar. Então, a formação do solo está aí, né? A rocha, matéria orgânica, ar, água e ar. Então, assim temos o processo de formação do solo. Depois, nós fomos lá para a classificação dos solos. E aí, aqui nós descobrimos que, dependendo da composição do material da rocha de origem, da ação exercida pelo clima e pelos organismos sobre o solo, nós temos diferentes características do solo. Então, novamente, a composição da matéria orgânica, da rocha de origem também, o clima sobre aquele solo, os organismos que estão presentes ali. Então, isso tudo vai ser levado em consideração as características que aquele solo irá ter.
Também nós aprendemos que a pessoa que é responsável por classificar, né, esse solo é chamado de quê? De pedólogos. Não foi isso que nós aprendemos? Que os pedólogos são especialistas em analisar e classificar os tipos de solo, com base nas diversas características, como nós já falamos. Também nós aprendemos sobre a classificação dos solos, sobre 3 tipos de solo, não é isso? Sobre o solo de areia, o solo de argila e o solo silt. Onde o solo de areia, ele possui maiores partículas que podem ser vistas a olho nu. Já o solo de argila, ele possui partículas menores e você só pode ver através do microscópio. E o solo silt, que ele fica entre o solo de areia e o solo de argila, não é isso? E ele é o solo que nós chamamos de tamanho intermediário. Uma curiosidade sobre o solo silt é que geralmente ele é chamado de solo pobre. As pessoas os especialistas, eles chamam de solo pobre. É o pior solo que nós temos, é o solo silt, né? Porque em termos de construção civil, ele não é um tipo de solo que não serve. Por último, nós tratamos sobre a permeabilidade do solo, lá na página 50, né? Onde um solo pode ser considerado pouco permeável e muito permeável. Então, onde a água atravessa mais rapidamente são chamados solos muito permeáveis. Então, sua composição, esse tipo de solo é muito permeável, a sua composição permite que a água atravesse com bastante facilidade e é um tipo de solo que não costuma ser favorável para o desenvolvimento das plantas. Então, os solos em que a água passa com dificuldade entre suas partículas, sendo retidas, são o que nós chamamos de pouco permeáveis. Eles podem impedir a água, os nutrientes cheguem até as raízes das plantas. Olha que interessante, né? Os solos muito permeáveis, eles não são interessantes porque a água passa com bastante facilidade por eles. E os solos pouco permeáveis também não. Por quê? Porque a água já não consegue atravessar tão bem assim para poder chegar até a raiz das plantas. Então, esses são os conteúdos, na verdade, que nós trabalhamos durante esses dias, né? Desde o dia 19, se não estou enganada, de maio, tá? Então, essa foi a nossa breve revisão sobre o nosso conteúdo de ciências.